Curso de Edificação Espiritual, aula 17, Cooperando na Obra de Deus e Exercitando os Dons, parte 1. O Mandamento. A missão que Deus deixou para todos os salvos é que preguem o Evangelho, que é a salvação pelo sangue de Jesus. Conforme Marcos 16, do 15 ao 18, diz: E disse-lhes: Vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Segundo o texto de João 15, devemos ser como os ramos frutíferos. Isso significa dar bom testemunho e ganhar almas para o reino de Deus. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho dito. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Esse texto está em João 15, do versículo 1 ao 8. Item número 3, como cooperar na obra de Deus. Subitem 1, com a motivação correta. Fazer tudo buscando primeiro a direção de Deus para o trabalho. Não se coopera na obra de Deus segundo as emoções, apenas com o ímpeto de fazer o bem. Se perguntar para Deus se é isso mesmo, esperando a confirmação pela palavra e pela paz no Espírito, conforme Colossenses 3,15, que diz: Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Subitem 2, dando sempre honra a Deus, conforme Colossenses 3,17, que diz: Tudo o que fizerem, seja em palavra ou ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Subitem 3, vigiando na aparência. Buscar a aparência do bem. Afastem-se de toda forma de mal, conforme 1 Tessalonicenses 5:22. Dando bom testemunho, conforme 1 Timóteo 3:7, que diz: Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Com ousadia e coragem, conforme Josué 1, do 6 ao 9, que diz: Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão, e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Item número 3.4. Tomando a cruz. Trata do desprendimento de si mesmo e dos seus interesses. Subitem 1. Para sermos discípulos. Aprendemos nas Escrituras que, se seguirmos os passos de Jesus, nos tornaremos seus discípulos. Não podemos ficar presos a nada, nem a nossa própria família ou bens, conforme Lucas 14, 26 e 27, que diz: Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos ou irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo.
E Lucas 14:33 diz: da mesma forma, qualquer de vós que não renunciar a tudo o que possui não pode ser meu discípulo. Subitem 2. Tomar a cruz. Tomar a cruz significa tomar a vontade de Deus em primeiro lugar. Sua vontade poderá implicar em arrependimento, dor ou renúncia. A cruz nos conduz no caminho de abrir mão dos direitos, de reconhecimento, de oportunidades e assim por diante. É renunciar a si mesmo. Conforme Lucas 22:42, que diz: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E também Lucas 9:23, que diz: Jesus disse a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Subitem 3. Estando sujeito à autoridade e aceitando correção, conforme Hebreus 12:5 e 6, que diz: Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Exercitando os dons. Item número 1. Definição. Dons são presentes de Deus. São capacidades com as quais nascemos ou adquirimos na vida e que devem ser usadas para o reino de Deus. Existem dons naturais e espirituais. Todos os dons espirituais são importantes na igreja, conforme 1 Coríntios 1:7, que diz: de modo que não lhes falte nenhum dom espiritual, enquanto vocês aguardam que o nosso Senhor Jesus seja revelado. Devemos pedir a Deus os dons espirituais, conforme 1 Coríntios 14:12, que diz: assim acontece com vocês. Visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Mesmo buscando fluir nos dons espirituais, é importante saber que mais importante do que os dons é o amor. 1 Coríntios 13, do 2 e 3 diz: ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Item número 2. Os dons naturais. São presentes e devemos aperfeiçoá-los e usá-los para a glória de Deus. São variados os tipos de inteligência e habilidades pessoais. Em tudo o que sabemos fazer, podemos glorificar ao Senhor. Em Atos 9, do 36 ao 39, vemos que Dorcas dedicava os seus dons à comunidade como uma irmã de Cristo, irmã em Cristo, fazendo boas obras, dando esmolas e costurando vestidos para as irmãs. Item número 3. Dons espirituais. Conforme 1 Coríntios 12, do 8 ao 10, que diz: sabedoria, a outro, palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de cura, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Vamos aos estudos dos dons. Assim como dons físicos, os dons espirituais também são dados por Deus, conforme o propósito divino. Os dons servem para a edificação do reino de Deus e para que o nome do Senhor seja exaltado. É Deus quem escolhe qual dom devemos receber e quando devemos usar, pois o Espírito Santo é dono e tem todos os dons consigo, conforme João 3:8, que diz: o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não sabe dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Os dons não são dados para a soberba, mas para o serviço em humildade, sempre reconhecendo que todo o poder pertence ao Senhor.
Marcos 10, do 43 ao 44, diz: Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês será servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. A presença do Espírito Santo em nosso interior é o primeiro dom, é a promessa que sela a salvação, que é a prova que fomos chamados por Deus, conforme Atos 2:38, que diz: Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Esta foi a aula 17. Agora prosseguimos para as atividades. Um bom trabalho!